Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pegue seu boletim, nós vamos ver alguns comunicados que nós temos aí na segunda página. No próximo mês de outubro, celebraremos cultos de ações de graças nas congregações de Bebedouro e Jaguara, por mais um ano de existência. E aí nós temos as datas desses cultos. Em Bebedouro será no dia 22 de outubro, às 15 horas, 3 da tarde. Em Jaguara, dia 29 de outubro, também às 15 horas. Lembrando que sairemos em comboio da CIB para as congregações nas respectivas datas. Então, este primeiro aviso está nos lembrando, do culto comemorativo pelos aniversários das nossas congregações. Então, quando estiver mais próximo, nós certamente daremos maiores detalhes, maiores informações com referência à nossa ida ali às nossas congregações, questão de almoço, e tal. Então, mais à frente nós daremos maiores informações. O Ministério Infantil informa que outubro é o mês das crianças. O Ministério solicita aos pais, avós e tios que colaborem com o Ministério, facilitando no que for preciso. Então, você que tem sua criança, seu sobrinho, seu neto, colabore, procure o Ministério Infantil. Certamente, neste mês de outubro, nós teremos algumas apresentações aqui, algumas participações das nossas crianças, e requer o compromisso dos pais em trazê-las para os ensaios, para os nossos cultos, porque isso é muito importante, de grande valor para as nossas crianças. A Bíblia diz que nós devemos instruir a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará. Então precisa da posição dos responsáveis em trazer as nossas crianças para participar do culto ao Senhor. Certamente ela vai crescer servindo a Deus. São esses os nossos comunicados. Aqui nós temos a nossa agenda aí de aniversariantes, que você também pode conferir, e a nossa agenda de oração também na última página do boletim. É importante também você sempre dar uma olhada. Eu irei fazer a leitura do editorial que está na capa do boletim. Você pode acompanhar e também vai aparecer aqui na nossa projeção do Data Show. É um texto que foi extraído do site e eu irei fazer a leitura agora. Música e religião é o título. É cientificamente comprovado que a música tem um efeito poderoso no nosso cérebro. Pesquisas mostram que a música pode ajudar em muitos aspectos da nossa vida, incluindo alívio da dor, alívio do estresse, memória, etc. A música também pode afetar nossas emoções e nossa resposta às situações diversas da vida que estamos submetidos, como saudade, amar, tristeza, sentimento de perda e outros desta natureza. A música também produz em nossa vida uma identidade religiosa. A religião, em todos os lugares, em todos os tempos, sempre necessitou da música para expressar os sentimentos sagrados mais profundos e significativos. A música se relaciona com as religiões de diversas formas, seja na expressão da espiritualidade, nos rituais, na fixação dos sistemas de crenças da comunidade de fé. Com ela, os povos e nações celebram casamentos, nascimentos de bebês e também morte de membros da comunidade de fé. A música religiosa também faz parte do nosso cotidiano. Diariamente, ela tem sido ouvida e tem nos deixado mais tranquilos e dispostos para as nossas atividades diárias e de lazer. Quando porventura
deixamos de nos conectar com esse tipo de música, percebemos que o fluir do dia a dia vai perdendo o seu resplendor e encantamento. Dentre as diversas músicas religiosas que ouvimos cotidianamente, está a música gospel ou evangélica, própria dos cristãos, historicamente oriundos da Reforma Protestante e dos movimentos pentecostais e neopentecostais. A música gospel é conhecida como um ritmo e um estilo musical religioso de grupos cristãos diversos. O termo também é utilizado para fazer referência às músicas evangélicas, presente principalmente em cerimônias religiosas e costuma ter como tema principal a adoração a Deus, a Cristo ou ao Espírito Santo. Gospel é uma palavra de língua inglesa e sua tradução é evangelho. Assim, gospel e evangelho significam a mesma coisa, sendo a diferença relacionada com o uso do termo no idioma português ou inglês. O objetivo principal da música evangélica ou gospel é a evangelização, ou seja, essa música sacra motiva pessoas para se confraternizarem, para reconhecerem mais a palavra de Deus e sensibilizar as pessoas a terem uma comunhão com Deus para que suas vidas sejam transformadas. O estilo gospel nos Estados Unidos caracteriza-se por uma harmonia simples, pelo gênero folclórico e pela intensa influência do blues. No Brasil, a música gospel caracteriza-se também por uma harmonia simples e pelo gosto popular. Uma música não pode ser considerada sacra apenas porque o seu autor é um cristão, ou porque sua letra fala de Cristo, ou porque pertence ao repertório de alguma religião. Uma música, para ser considerada sacra e evangélica, deve ser elaborada de forma que, tanto em sua letra e música, se identifiquem os valores e ensinos da Bíblia. Ok. Irmão Nunes, à noite, traga a sua versão ampliada, porque a letrinha aqui está tá bem pequenininha. Ah, então tá ótimo. Que Deus nos abençoe, irmã Sâmara. Amém. Esse culto tem como tema Jesus, um filho obediente. Teremos agora o momento de chamada adoração com o grupo de louvor Novo Canto. Graça e paz, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Estejam todos convidados a adorar e a louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos ficar de pé. E existe uma frase que eu costumo ouvir muito, é que Deus é bom e sabe amar. E é esse Deus todo-poderoso e bondoso que nós vamos cantar. Tu és bom, Senhor, Tu és bom, e Tua misericórdia dura para sempre. Cantemos alegremente ao Senhor, porque Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia
Nessa manhã nós vamos aprender uma música nova que se chama Me Atraiu. E nós vamos passar o coro, né, Rony? Vamos. Pois é, eu queria que Rony assumisse essa parte aí. Ele faz isso melhor do que eu. Essa é uma música que fala ainda de atraídos por Jesus. O tema da Unijovem, né, do mês passado, vocês lembram, né? Atraídos por Jesus, porque o Senhor nos atraiu. E a música vai falar um pouquinho da experiência de Moisés no monte, naquele chamado de Moisés, quando ele viu a presença do Senhor Deus, naquela figura da sarça que queimava, mas ela não se consumia. E a música também vai falar aquilo que o salmista falou: mas vale um dia na tua presença do que 1000 longe de ti. É uma música muito bonita e nós queremos ensinar a igreja, para que a igreja também possa adorar ao Senhor com essa canção. Diz assim: é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. Presença me atraiu, tentei me esconder.
consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que Aproveitando esse momento, nós vamos, os irmãos não sentem não, tá? Nós vamos recitar o tema e a divisa do mês da música. Já estamos chegando ao final, né? Quinta-feira o nosso irmão Raimundo falou sobre o encontro de Jesus com o centurião. E na próxima quinta-feira está a palavra com o irmão Odalvo, que vai falar de Jesus do encontro de Jesus com Nicodemos, um encontro muito curioso também, né? Então, vamos todos recitar o nosso tema? Nós cremos em Jesus. A divisa? E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. João 12:44. E agora nós vamos cantar o hino oficial, tá? Mais uma vez, nós cremos em Jesus. Você já falou com Jesus hoje? Ele já te ouviu, amém? Nós cremos em Jesus. acredito que Ele é o Messias. Eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu com poder e glória. Eu não sou membro de assentados assim, né, como estão, faremos agora a leitura bíblica que se encontra em João, de 35 a 40. Estará exposto aí no Data Show. Vamos lá? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede.
pedir irmã Zal que possa fazer essa oração de adoração. Só o Senhor é Deus, não há outro igual a ti, não há outro além de ti. Louvado seja o nome do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Temos agora o momento de confraternização, onde o irmão poderá sair do seu lugar, dar um abraço no irmão e desejar que ele tenha uma excelente semana. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor, engrandecer o seu santo e poderoso nome. E eu gostaria de conhecer as pessoas que estão nos visitando nessa manhã, que possa dar um sinalzinho com a mão, ou ficar de pé. Glória a Deus. Parabéns. Ah, que bom. Amém. Seja bem-vinda, minha querida irmã. Viu? Que Deus continue lhe abençoando, multiplicando ainda mais seus anos de vida. E como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. A Débora, ela fez parte da nossa igreja e fez parte da nossa história também, porque ela atuou bastante na nossa igreja. Os irmãos mais antigos aqui relembram, não tão antigos assim, né? Lembram de como ela era atuante aqui na nossa igreja. Então, Débora, é muito bom te rever, tá? Sinta-se muito bem ao nosso meio. Mais alguém nos visitando nessa manhã? Vamos todos ficar de pé. Nesse momento você vai ter a oportunidade de estar falando com nossa querida Débora, falando com seu querido irmão e cantando alegremente. Amizade. Que bom se ver aqui comigo, pra conversar e conhecer.
assentados, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, nossa querida irmã Joselita terá a oportunidade de nos trazer, ela nos trará uma mensagem musical. Essa música, ela fala do amado de nossa alma, né? O amado de nossas almas, aqui para todos nós, que é Jesus. E que nós devemos sempre cantar louvores a Ele. De minha alma cantarei. Fica bem cantar louvores a Jesus, como sóis de intensidade em plena luz. Tal a glória do amado eu cantarei. É Jesus razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, sem jamais desanimar frente ao porvir, de lutar, cansar, mas nunca esmorecer. Ele é meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em meu viver. É aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu para sempre, amado meu. Laia, 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 laia. É Jesus, razão maior de eu viver, de existir, de conhecer e prosseguir, sem jamais desanimar frente ao porvir. Tal a glória do amado eu cantarei. Ele é meu amado, meu Salvador, Senhor da vida e preferido meu. Ele é luz que arde em resplendor. É aquele que a Bíblia diz ser Deus, autor da vida, Cristo meu Senhor, amado meu para sempre, amado meu para sempre, amado meu.
Amém. Que Deus continue abençoando grandemente a vida da nossa irmã Joselita, que ela continue sendo um instrumento de Deus nas nossas vidas. Agora eu vou convidar a nossa irmã Elisa para estar regendo o hino Crer e Observar, do cantor cristão 300, o hino 361. Nesse momento também teremos o momento de dedicação de bens e vidas, e eu convido o irmão Raimundo e a irmã Denise, os nossos diáconos, para estarem segurando as bandejas. Graça e paz, irmãos. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tem o crente zeloso e leal, o seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé e ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo Irmão Raimundo, pode fazer a oração de gratidão? Deus amado, nós te agradecemos por este momento de culto que estamos aqui te adorando, essa parte da devolução dos dízimos, ofertas e, sobretudo, a nossa vida, Deus, no teu altar. Te agradecemos por tudo isto e que este recurso tenha a finalidade correta, de acordo com a tua santa vontade. Abençoa seus administradores, para que tudo isso, Deus, seja para salvação, edificação de vidas, sobretudo a glorificação do nome do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Faremos o recitativo bíblico, que se encontra em Lucas 22, 41, 42. Vamos lá, todos juntos? Apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, passar de mim este cálice.
Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém. E agora teremos a mensagem bíblica com o nosso querido pastor Luiz Nascimento. Graça e paz, irmãos. Como é bom, não é? Nós estarmos na casa do Senhor num dia tão ensolarado, belo como esse, um presente de Deus para nós, não é? Nós temos bênçãos de Deus todos os dias. E hoje, né, o tema que nós vamos... Obrigado. O tema que nós vamos estar meditando é Jesus, o Filho obediente. Interessante, falar em obediência é sempre uma coisa meio incômoda, né? Eu lembro que quando criança, obedecer nem sempre é uma coisa tão simples quanto a gente gostaria, ou quanto os nossos pais gostariam, né? Nem sempre nós correspondemos àquilo que é esperado em nosso comportamento. E também, quanto adultos, também continuamos ainda tendo dificuldades de sermos obedientes em uma série de questões, né? Nós somos sempre tentados a sair daquilo que seria o comportamento esperado em muitas situações da vida. E Jesus é um exemplo muito importante para nós. Ele deve ser o nosso modelo, né, para a nossa vida. E é muito interessante nós olharmos essa questão de Jesus como o filho obediente. Vamos, então, começar meditando, né, no nosso texto, que é Mateus 3, de 13 a 17. Nós vamos começar com esse texto, né? E antes de nós fazermos a leitura do texto, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, pela bênção de estarmos na Tua casa, Senhor, nesta manhã, para meditarmos na Tua palavra, aprendermos mais de Ti, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, que Teu Espírito esteja sobre nós, Senhor, nos dando clareza de entendimento, para que nós possamos, Senhor, nos apropriar dos ensinos que a Tua palavra tem para nós e possamos deixar que o Teu Espírito nos molde de acordo com a Tua vontade e os Teus desígnios, Senhor. E nós possamos estar com os nossos corações abertos aos ensinamentos que Tu tens para nós nesta manhã. É o que nós pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, o nosso texto, acho que já está projetado aqui. Vamos, então, fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura desse texto e, em seguida, nós damos seguimento. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. É muito interessante nós olharmos esse texto e nós vemos aqui duas coisas bem importantes. A primeira delas, que eu gostaria de destacar, é que no finalzinho, no verso 17, nós temos a seguinte afirmação: então, uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então, nós temos aqui uma expressão, uma manifestação do próprio Deus, afirmando que
aquele que tinha acabado de ser batizado nas águas era o seu filho amado. E mais do que isso, ele diz que ele era um filho no qual ele se agradava, de quem ele tinha felicidade, em quem ele tinha prazer. Normalmente, um pai ou mãe diz que tem prazer em um filho que segue os caminhos e as orientações que lhe são apresentadas, não é? Que se esforça por se manter naquele caminho e nos propósitos que são apresentados a ele como princípios para a vida. E aqui, Deus, o próprio Deus, afirma que ele se agrada de Jesus. E é interessante aqui nós vermos que esse texto também, ele vai ser refletido lá num outro texto que eu vou pedir que os irmãos agora abram as suas Bíblias, porque não está na nossa projeção, que é o texto de João, né, o capítulo 1, os versos 32 a 34. João, capítulo 1, os versos 32 a 34. Os irmãos encontraram? Eu estava aqui lembrando de um videozinho que eu vi essa semana, né? Uma pessoa numa igreja chegava assim e começava a abrir a Bíblia para fazer a leitura de um texto e mexia para lá, mexia para cá, mexia para lá, mexia para cá e não conseguiu encontrar. No fim, citou que era um texto dizendo que era João, né? E falou do Salmo 23 e aí fez uma mistura só, né? E, graças a Deus isso não acontece aqui, né? Nós somos todos bem preparados com relação ao nosso conhecimento bíblico, graças a Deus, né? Isso é importante, né? E então, vamos lá. O texto diz assim. Eu vou começar na parte B do verso, que diz assim: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Então, os dois textos conversam e afirmam a mesma coisa, não é? Que Deus, o próprio Deus, se expressou dizendo que Jesus era o seu Filho e o seu Filho amado. E João aqui diz também uma coisa que eu considero extremamente importante em relação ao próprio João e não em relação a Jesus, quando ele diz assim, na primeira parte, que diz assim: eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com águas não me tivesse dito. Então, o que leva, né, João aqui, João sabe quem ele mesmo é, e ele sabe quem Jesus é. Ele sabe quem Jesus é por conta da afirmação que Deus tinha feito a ele anteriormente, dizendo que ele veria exatamente isso, o Espírito descer sobre alguém e que aquela pessoa seria o seu Filho amado, aquele que era esperado, aquele a quem João anunciava, dizendo que ele batizava com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito. Então, João sabe aqui, com muita clareza, quem ele é e qual era a sua missão. Ele não se colocava aqui como alguém que poderia substituir Jesus em sua própria missão. Ele sabia que ele estava preparando o caminho para o Senhor.
Então, ele também era um homem que tinha uma consciência de obediência à orientação e à vontade do Senhor. Ele mesmo se atinha àquilo que o Senhor tinha dado para ele fazer. Muitas vezes, nós, humanos, somos tentados por conta de excesso, às vezes, né, de nosso ego, nós queremos, às vezes, extrapolar aquilo que o Senhor nos coloca em mãos. Quantas vezes, vamos pensar aqui, fazendo uma outra leitura, nos nossos ambientes de trabalho, em outros lugares, as pessoas, às vezes, extrapolam, né, e querem se colocar como maiores do que aquilo que elas, de fato, são chamadas a fazer. E não se atêm às regras de convivência, de conduta, ou aquilo que o seu trabalho, a sua função, espera delas. E acabam criando, por conta disso, dificuldades. Mas a gente vê aqui que João, ele tinha clareza de qual era a sua missão, assim como Jesus também tinha clareza de qual era a sua missão, e por isso, por conta da clareza que ele tinha sobre quem ele era e qual a sua missão, é que nós temos Jesus também tendo muita tranquilidade em afirmar quem é. Né? Eu vou convidar os irmãos agora a abrirem, né, suas Bíblias, mais uma vez aqui, no texto que está em Lucas, capítulo 4, e nós vamos ler o texto que começa no verso 14. Aqui na minha Bíblia tem um título, né? Vamos lembrar aqui, só para nossa informação, esses títulos não estavam lá no texto original, por isso que cada uma Bíblia pode ter um título um tanto diferente. Mas vamos lá, então. Todos encontraram? Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, ele fechou o livro, devolvendo-o ao assistente, e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus aqui, mais uma vez, demonstra a sua clara consciência de quem ele é. Ele é aquele a quem o Senhor enviou para quê? Para proclamar boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação de vistas aos cegos, e libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Era uma grande ousadia para um homem chegar numa sinagoga e fazer essa afirmação. Por isso mesmo ele foi rejeitado aqui, porque ele logo foi confrontado com aquela afirmação: mas não é esse o filho de José?
ou seja, o filho do carpinteiro, a autoridade de Jesus foi posta em xeque ali, foi posta em dúvida. Como é que esse homem que nós vimos crescer ali, agora chega aqui e diz que ele é o próprio Messias, anunciado na profecia? Quantas vezes nós também somos desafiados, não é? Desafiados na nossa vida, e o inimigo tenta nos colocar ou nos diminuir na autoridade que o Senhor nos dá de falar, de proclamar as boas novas, de anunciar a salvação que há em Cristo, por muitos meios, e isso muitas vezes é feito. O pastor aqui, hoje, mais cedo na escola bíblica, nos falou a respeito daquelas 2 ocasiões em que ele foi, por assim dizer, censurado, não é? Então, muitas vezes não chega a esse ponto, mas existem outras coisas que acontecem e outras atitudes que tentam nos tirar dessa clareza de propósito que o Senhor coloca em nossas vidas. Mas o exemplo de Jesus é extremamente importante aqui, e eu estou colocando o filho obediente, com o Jesus como exemplo do filho obediente, porque ele era um filho que tinha clareza do propósito da sua vida e ele era fiel ao seu cumprimento, àquilo que era a sua missão, aquilo que o Senhor lhe havia entregue em mãos. A mesma coisa nós poderíamos dizer, já que nós somos também filhos e filhas de Deus, através da adoção, porque nós temos a Cristo em nossas vidas, nós também precisamos ter clareza de propósito da nossa existência. Então nós precisamos, com muita clareza, saber quem nós somos, assim como Jesus soube, né, afirmar quem ele era. Ele diz, né, Jesus diz, no primeiro texto que nós lemos, lá inicialmente, de Mateus, né, ele disse que precisava que fosse cumprida toda a justiça, que a justiça fosse cumprida. Ou seja, ele está afirmando que ele precisava também se submeter àquilo que era esperado pela lei, pelos costumes judaicos da época. Ele não veio para desvirtuar nada daquilo, mas para trazer uma nova compreensão de tudo isso e cumprir. Por isso mesmo, ele se deixa batizar por João. João sabia quem Jesus era. Aquele homem que estava à sua frente era alguém que poderia batizá-lo, e não ele batizar este homem, né, que era o enviado do Senhor. Eu coloquei aqui no nosso slide, o próximo slide, eu creio que nós temos uma imagem. Isso, né? Essa imagem aí, ela é muitas vezes nos textos bíblicos nós ouvimos falar sobre esses tanques de banho, de purificação, e a gente às vezes não tem uma imagem muito clara de como é isso, né? A gente fica pensando, será que é como uma banheira nossa, ou uma piscina, ou alguma coisa desse tipo? Bom, ali a gente tem uma imagem de um antigo, que é umas ruínas, e nós temos também uma imagem de um tanque desse contemporâneo, né? Que é um tanque de mikvé, que é o banho de purificação. Esse banho de purificação, a que Jesus se submeteu, aquela cerimônia do que a gente chama hoje de batismo, ele é um banho que é cerimonialmente esperado em certas circunstâncias. Uma delas é quando alguém que não era de origem judaica se convertia ao judaísmo. Eles precisavam fazer esse banho de imersão, né? Não sei se dá para ver,
Mas em uma dessas imagens, a gente tem uma pessoa que está submersa, completamente submersa. É do lado a de baixo ali, que tem duas, uma embaixo da outra. Tá? Ali tem uma pessoa completamente submersa. O tanque, ele tem uma escada, que a pessoa vai descendo e ela precisa estar coberta completamente, né? Completamente imersa na água, para que ela possa ser considerada cerimonialmente limpa. Isso se faz até hoje, né? Em comunidades mais ortodoxas, eles fazem isso, as mulheres, depois do período menstrual, e em muitas outras situações, quando alguém tem uma doença de pele e depois se recupera, também faz esse banho cerimonial, tudo isso para trazer essa ideia de limpeza, de que a pessoa está pronta para ser reintegrada à comunidade de fé. Então, isso é o que Jesus também fez ali naquele momento. Ele cumpriu aquilo que era esperado pela lei, né? Ele se deixou passar pelo ritual do batismo para que tudo ficasse cumprido, né? E nada ficasse sem se fazer a respeito dele. E eu gostaria de seguir, né, lembrando que às vezes a obediência pode ter um custo, e ela geralmente tem um custo grande, né? Para Jesus, a obediência teria um custo que a gente não tem nem dimensão, né, do que é. Primeiro, a gente pensar que, para nós, né, quando a gente pensa assim, alguém que está acostumado a ter uma vida confortável, quando pensa de repente em, e se a vida me desse um revés e eu ficasse sem nada? É difícil a gente pensar numa coisa dessa, né? A gente sofre só de pensar. Mas quando Jesus se esvazia, né, e vem à terra na forma de homem comum, apesar da divindade estar presente ali inteiramente, ele também era um homem com as mesmas dores e limitações do ponto de vista físico que qualquer outro homem teria. Por isso eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está em Lucas, o capítulo 22, os versos de 39 a 44. 39 a 44. Eu creio que isso vai ser no próximo slide. Está aí no próximo slide. Que diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Lembra que o nosso texto, nós já lemos esse texto hoje, né? E lá na outra versão que foi utilizada, dizia a distância de um tiro de pedra, né? Para a gente, acho que a pequena distância fica mais claro para a gente, né? A ideia, porque essas imagens assim nem sempre passam a ideia mais clara. Mas então, seguindo aqui. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia.
estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. O homem Deus também se angustiou. Jesus sentiu naquele momento que se aproximava o tempo em que ele seria entregue e ele padeceria. E a gente precisa, às vezes, lembrar que o sofrimento de Jesus, quando foi preso, açoitado, torturado e morto na cruz, não era diferente do sofrimento de qualquer outro ser humano que passasse pelas mesmas experiências. Então não era fácil para Jesus, enquanto na sua estrutura humana presente ali, saber que ele terá consciência de que ele iria ser entregue. E mais do que isso, ele estava fazendo isso voluntariamente e por um propósito. Mas ele ainda assim se sente angustiado a ponto de ter isso que parece ser alguma coisa como suar sangue. Talvez nós não tenhamos a experiência, eu espero que nunca nenhum de nós tenha a experiência de suar sangue, mas isso dá bem a dimensão do peso, né, que aquele momento representava para Jesus. Mas o que me chama a atenção também aqui é que depois que ele se angustia e ora, um anjo do Senhor aparece para fortalecê-lo. Para que ele possa seguir com o firme propósito de continuar como filho obediente ao Senhor até o final. E nós sabemos que o final não está na cruz. O final está na ressurreição de Jesus. A cruz estava no caminho, era necessária. Mas Jesus não ficou no túmulo. Ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Então, Jesus sabia, né, de todo esse propósito de Deus, de que isso iria acontecer, mas ainda assim ele sofreu naquele momento. Então, quando nós estivermos sendo desafiados na nossa humilde tentativa de sermos testemunhas de Cristo, saibamos que nós estamos passando também de uma forma diminuída, certamente, por aquilo que o próprio Jesus passou. A angústia como resultado da nossa obediência ao Senhor. Que nós saibamos também que o anjo do Senhor se aproximou de Jesus quando ele orou angustiado. E quando nós também, em nossos momentos de dor, de sofrimento, nós estamos angustiados com as nossas lutas do dia a dia, o Senhor também está conosco. Ele promete estar conosco. E quando eu gosto de pensar em anjos do Senhor, eu quero pensar também que na comunidade cristã, nós podemos ser anjos do Senhor, um na vida do outro. Que nós possamos saber que quando os nossos irmãos e irmãs estiverem nas suas lutas, por conta do testemunho de suas vidas, que nós possamos ser esse anjo enviado pelo Senhor, que se aproxima e fortalece aquele irmão ou irmã que está vivendo momentos de lutas.
que nós possamos ser anjos na vida uns dos outros. Eu gostaria de finalizar hoje pedindo, na verdade, que todos nós estejamos durante esta semana refletindo sobre qual é o propósito de Deus na minha vida, não no sentido de pessoal, esse sentido pessoal de o que é que Deus quer fazer na minha vida, ou no sentido de que bênçãos Ele tem para me trazer. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando assim: se o Senhor nos chama para sermos suas testemunhas, qual o propósito dele com a minha vida, na minha escola, no meu trabalho, na minha família, em todos os lugares onde eu estou? O que é que Ele espera de mim? Qual é o ato de obediência que o Senhor espera que eu realize? E quando o irmão ou irmã tiver clareza de o que é que o Senhor deseja de você, qual a sua missão, o seu propósito específico, naquelas circunstâncias que a sua vida lhe coloca, lembre-se, então, que todos nós nos comprometemos a sermos anjos um na vida do outro. E que você não está sozinho, você está com o Senhor, em primeiro lugar, e você está com seus irmãos e irmãs na fé, que se comprometem a serem os seus anjos, os anjos do Senhor presentes na sua vida, nos momentos tanto de felicidade quanto de angústia. Que o Senhor possa nos fortalecer e nós possamos sair daqui com o firme propósito de sermos, assim como Jesus foi, filhos obedientes ao Senhor. E que nós possamos ter a força para isso, que o Senhor nos fortaleça para isso. Eu vou finalizar, a gente vai finalizar cantando, né? Hoje, já que é o mês da música, vamos finalizar cantando. Então, Luciano, como é que a gente vai fazer? O hino é o hino 137 do Inário para o Culto Cristão. Ele está aí no próprio slide, ele já tem o hino ali. Eu gostaria então que nós vamos ficar de pé para nós cantarmos, e eu não serei aquele que vai reger, porque ninguém espere de mim isso, porque eu não sei fazer essas coisas. Esse é um hino bastante conhecido e ela tem uma força muito grande na letra desse hino, né? Então vamos cantar com alegria, hein?
bebo estar. Amém. Ainda de pé, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que tivemos juntos, orando, louvando ao Teu nome e aprendendo da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos continuar o nosso dia com a Tua presença em nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, sair daqui para nossos lares em segurança, ó Pai. Que nós possamos ter um almoço abençoado, Senhor, com os nossos familiares e amigos. Que possamos, Senhor, seguir num dia que é um dia especialmente voltado para o Teu louvor e a Tua glória, ó Pai. Que nossas vidas possam refletir isso e nós oramos no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos tenham um bom apetite e possam continuar num dia na presença do Senhor e estarem de volta para a continuidade do nosso culto.